O Salmo 9 é um dos textos mais intensos e profundos do livro dos Salmos. Ele foi escrito por Davi em um contexto de guerra, perseguição e injustiça, mas ao mesmo tempo carrega uma mensagem muito maior do que apenas uma situação histórica. Ele fala sobre justiça divina, memória espiritual, confiança em Deus e o destino daqueles que parecem vencer neste mundo, mas não permanecem para sempre. Para entender o Salmo 9 de forma profunda, precisamos olhar não apenas para as palavras, mas para o movimento interno do texto. Ele começa com gratidão e termina com um clamor por justiça. Isso já nos ensina algo essencial. A fé bíblica não ignora a dor, mas também não termina nela. Davi inicia o salmo declarando que vai louvar a Deus de todo o coração e contar todas as suas maravilhas. Aqui existe um princípio importante. Ele não está apenas agradecendo por vitórias, ele está escolhendo lembrar. A memória espiritual é uma das armas mais fortes da fé. Quando uma pessoa decide lembrar o que Deus já fez, ela cria força para enfrentar o que ainda não foi resolvido. Esse começo também mostra algo sobre maturidade espiritual. Davi não espera a vida ficar perfeita para louvar. Ele louva enquanto ainda existem conflitos. Isso muda completamente a perspectiva do Salmo. Ele não é um texto de alguém que venceu tudo, mas de alguém que aprendeu a enxergar Deus no meio das batalhas. A partir do versículo seguinte, Davi começa a falar sobre como Deus age contra os inimigos. Ele descreve um Deus que defende o justo e que não deixa a injustiça permanecer para sempre. Isso pode ser difícil de entender em um mundo onde muitas vezes parece que pessoas injustas prosperam, mas o Salmo está revelando uma verdade espiritual. O tempo humano não é o mesmo tempo de Deus. Na visão de Davi, os inimigos podem até parecer fortes por um momento, mas eles estão caminhando para um fim inevitável. Isso não é uma visão de vingança pessoal, mas de justiça divina. Deus não ignora o sofrimento dos inocentes. Ele observa, registra e age no tempo certo. Um ponto importante do Salmo 9 é quando ele fala que Deus julga o mundo com justiça e governa as nações com retidão. Isso amplia a visão do texto. Não se trata apenas de Davi e seus inimigos pessoais, mas de uma realidade global. O Salmo está dizendo que existe uma ordem moral no universo, mesmo quando o caos parece dominar. A partir daqui, o texto começa a fazer uma virada emocional. Davi sai da declaração de confiança e entra em um tipo de oração mais profunda. Ele começa a pedir que Deus não se esqueça dos aflitos. Essa parte é muito importante porque mostra que fé não é ausência de pedido, mas presença de dependência. Ele fala dos pobres, dos oprimidos e dos que sofrem injustiça. E aqui existe uma mensagem muito forte. Para Deus, o sofrimento humano não é invisível. O Salmo deixa claro que nada passa despercebido. O que para o mundo pode parecer esquecido, para Deus ainda está sendo observado. Depois disso, Davi traz uma das frases mais fortes do Salmo 9. Ele diz que os que conhecem o nome de Deus confiam nele, porque o Senhor não abandona aqueles que o buscam. Isso é quase um centro espiritual do Salmo. Ele não está dizendo que quem confia em Deus não sofre, mas que não é abandonado no sofrimento. Existe uma diferença importante entre sofrimento e abandono. O Salmo não promete ausência de dor, mas presença divina dentro da dor. Isso muda a forma como a fé é compreendida. Não é uma proteção contra problemas, mas uma sustentação dentro deles. Mais adiante, o texto volta novamente para o tema da justiça. Davi fala que as nações que se esquecem de Deus acabam colhendo as consequências de suas próprias escolhas. Aqui o Salmo apresenta um princípio espiritual muito profundo. O afastamento de Deus não é apenas uma ideia religiosa, mas uma realidade que gera desordem interna e social. Quando o texto fala dos ímpios caindo nas próprias armadilhas, ele está descrevendo algo que vai além de punição externa. Ele está falando sobre consequências naturais de caminhos errados. O mal não se sustenta eternamente porque ele se autodestrói. No meio do Salmo, Davi pede para Deus se levantar e não deixar o homem prevalecer. Esse clamor mostra vulnerabilidade. Ele não está falando como alguém que tem controle da situação, mas como alguém que reconhece que sem Deus não há equilíbrio possível. E aqui existe uma lição central do Salmo 9.
A justiça verdadeira não nasce do controle humano, mas da intervenção divina. Isso não significa passividade, mas reconhecimento de limites. O salmo então chega em um ponto de transição emocional. Davi começa a declarar confiança novamente. Ele afirma que Deus é refúgio em tempos de angústia. Essa frase é uma das mais conhecidas do livro dos Salmos porque ela resume uma experiência espiritual. Quando tudo falha ao redor, ainda existe um lugar seguro. Refúgio aqui não é apenas proteção física, é estabilidade emocional, mental e espiritual. É a ideia de que existe um lugar interior onde a pessoa não desmorona, mesmo quando tudo externo está instável. No final do Salmo 9, Davi pede que Deus faça justiça visível, para que as nações reconheçam que são apenas homens. Essa parte final não é sobre orgulho humano, mas sobre perspectiva. Muitas vezes o ser humano se coloca em posição de controle absoluto, e o Salmo lembra que existe uma limitação natural para isso. O fechamento do texto mostra que a justiça divina não é apenas punição, mas também revelação. Quando Deus age, Ele não apenas corrige, Ele também revela. Ele mostra o que é verdadeiro, o que é frágil e o que é passageiro. Se você observar o Salmo 9 como um todo, ele é um movimento completo. Ele começa com louvor, passa por conflito, entra em clamor, retorna à confiança e termina em reconhecimento da soberania de Deus. Isso espelha a própria vida humana. Existem momentos de gratidão, momentos de luta, momentos de dúvida, momentos de oração intensa e momentos de paz. O Salmo não esconde isso, ele organiza isso dentro de uma visão espiritual maior. O Salmo 9 também ensina que a fé não é ausência de perguntas, mas permanência em Deus, enquanto as respostas ainda não chegaram. Davi não ignora a injustiça, mas também não permite que ela seja a palavra final. No fim, a mensagem central do Salmo 9 pode ser resumida em uma verdade espiritual profunda. O mundo pode ser injusto por um tempo, mas a justiça de Deus não falha. Não esquece e não atrasa no sentido eterno. Ela apenas segue um tempo que o ser humano nem sempre consegue compreender. E talvez a maior lição desse salmo seja essa: enquanto o mundo tenta medir tudo pelo agora, Deus trabalha com eternidade.